O terror sempre foi mais do que apenas sustos e monstros. Desde os primeiros contos literários, críticos e escritores já tentavam entender por que histórias assustadoras nos atraem tanto. Com o tempo, essas ideias migraram para o cinema, onde o medo deixou de ser apenas sugerido e passou a ser mostrado como espetáculo. E depois como algo cada vez mais perturbador e existencial. E é justamente essa transformação que nós vamos explorar hoje. Como o terror saiu dos monstros clássicos e começou a refletir ansiedades muito mais profundas da sociedade. Esse vídeo é a segunda parte de uma série em 3 episódios sobre a história do cinema de terror. Se você ainda não assistiu a primeira parte, ela está disponível no canal. Mas se quiser continuar daqui, o vídeo também funciona de forma independente. A gente tá falando do gênero de terror aqui. Ou seja, trabalhar o medo existencial e as emoções que ele pode causar na pessoa. E os caras estavam totalmente brecados por causa desse código de raiz e mesmo assim conseguiram fazer obras incríveis. Imagina o que vai lançar quando tirarem esse negócio. Daí vem a fase transitória mais bizarra que algum gênero poderia ter tido na história, que os acadêmicos chamam de a transição para o horror moderno. Mas isso é um nome horroroso, muito grande, então eu vou simplesmente chamar de a era do horror psicológico. Um nome que faz muito sentido porque nesse momento o terror para de ser externo e começa a ser interno. O monstro deixa de estar no castelo e começa a estar na sua mente. E quando eu trouxer os exemplos dos filmes dessa década, você vai entender por que eu tô falando isso. Mas fazendo de novo aquela analogia sobre medos sociais, nos anos 50 a galera tinha muito medo da ciência. Já nos 60 passam a ter medo das próprias pessoas. E alguns acontecimentos históricos, porque sempre é sobre isso, pautaram muito esse medo social. Como o assassinato do John Kennedy, Guerra do Vietnã, a paranoia política da Guerra Fria que estava no seu auge. Também algumas crises religiosas aconteceram nessa época. Enfim, a sensação cultural era de que o mundo não é mais seguro. E essa mudança culmina em 2 filmes tão grandes que eu não consigo mensurar o tamanho deles pra importância não só do cinema, desse gênero, porra, da arte, que são Psicose e O Bebê de Rosemary. A maioria dos teóricos colocam que é Psicose e a Tortura do Medo, mas foda-se eles, eu gosto mais do Bebê de Rosemary e acho ele mais importante. Inclusive esse vai ser o único momento que eu vou me pautar mais em opinião minha do que em textos teóricos que eu li, tá? Mas eu prefiro O Bebê de Rosemary. Aqui é quando realmente nasce o terror moderno, principalmente pela aparição do Hitchcock no gênero, que, mano, esse maluco, mano, o cara conseguiu consolidar suspense e terror, que, tipo, hoje parece até intuitivo, você olha e você fala, nossa, mas são a mesma coisa. Mas antes dele, não eram gêneros totalmente separados. Mas aí, com esse contexto de os seres humanos terem medo do próprio seres humanos, começou a lançar filme de psicopata. E de boa, essa junção de gêneros é uma das coisas mais essenciais que a gente tem pro terror moderno. Obrigado, Hitchcock, tamo junto. Conseguir criar suspense, ou seja, antecipação, e isso só aumentar a angústia e a sua ansiedade pro momento em que o medo, o horror realmente estiver presente. Mas é claro, a gente também precisa esclarecer que o Hitchcock estava sujeito ao código de raiz, o que só mostra o quanto Psicose realmente é um filme revolucionário. Ele conseguiu fazer um filme que mostra, tipo, nudez, sugestiona violência explícita, estando sujeito ao código de raiz, que brecava todas essas coisas, é assustador. Mas também a gente tem que lembrar que nessa época, passando um pano pra ele não ter conseguido fazer violência gráfica, o terror era meio que um adolescente. Ele já sabia fazer algumas coisas, mas ainda tinha muito o que aprender. E como a década de 60 foi um momento de transição, certos componentes ainda não eram ferramentas consolidadas. Vide violência gráfica. Isso era algo muito difícil de fazer pra limitação técnica da época, e não só isso, porque existia, mas o exploitation cinema não era popular de jeito nenhum. Essas coisas não chegavam no povo. Então, nessa década foi quando o código de raiz começou a perder força, e ali exatamente em 68 ele acabou. Quando ele foi substituído pelo Motion Picture Association American Rating System. Eu não sei como eu decorei isso, mas é o sistema de classificação etária que a gente usa até hoje. É tipo, esse filme é pra 16 anos, esse é pra 18, esse é pra 10. E dali pra frente, abriu margem pra novas visões artísticas. Disso nós podemos citar como exemplo que, se você já conhece o canal, se você é fã, na verdade, porque esse vídeo tem muito pouca visualização, mas é um filme que eu pago um pau do caramba. O Absurdo, A Meia-Noite Levaria Sua Alma, do Bojica, e toma aí, existe cinema brasileiro foda histórico. Mas também o Pássaros do Hitchcock, que foi vir depois, eu acho que ele é de 64. Filmezinho esse bem polêmico, porque o Hitchcock era um cara polêmico. Mesmo ele sendo um dos meus diretores favoritos, não tem como não falar sobre isso. Tem relatos sobre esse filme, eu, de boa, não sei o quanto isso é verdade, mas existem relatos de que o mano jogou pássaros raivosos de verdade na mina, na Tippi Hedren, e um dos pássaros bicou o olho dela, deixando a mina quase cega. Mano, espero muito que isso não seja verdade. Mas se não for, eu vou estar passando desinformação, então espero que seja verdade. Mas é bizarro, é uma curiosidade muito bizarra. Também o Night of
Living Dead. Aí, toma, A Noite dos Mortos-Vivos. Nasceu o terror de zumbi, Jorge Romero na veia. O primeiro grande clássico de zumbis modernos, né, que inaugurou tudo que a gente conhece hoje de convenção do que é zumbi. E o pai dos zumbis nasceu aqui. Que o Aidan também, que é um filme meio desconhecido, mas até hoje ele é um dos top 20 mais bem avaliados do Letterboxd de terror. Não vi ainda, mas é um filmezinho de terror cult aí que eu preciso ver e dizem que é muito bom mesmo. Mas, mesmo trazendo tantos clássicos e obras-primas, que como eu acabei de falar, pagam um pau, a década de 60 foi transitória. Ela foi o primeiro momento em que os diretores tiveram liberdade criativa de verdade pra fazer seus contos assustadores. Isso só no final da década, tá? Porque, né, comecinho ali, 60, ainda estavam sendo pressionados. E foi uma década de realmente muita, mas muita instabilidade social, turbulência histórica, aconteceu muita coisa. Na verdade, é bizarro pensar que Psicose e Bebê de Rosemary nasceram numa época tão turbulenta, porque em 40 não teve tanto filme foda e também foi um momento histórico turbulento. Então, o que a gente pode dizer é que os anos 60 abriram a porta. Mas o que viria nos anos 70, moleque, transformaria o terror pra sempre. Os anos 70, no cinema em geral, é chamado de a época da nova Hollywood. Depois do colapso do sistema clássico de estúdios, veio uma geração jovem de diretores. Dentre eles, só esses carinhas aqui, ó, esses pequenos. Steven Spielberg, George Lucas, Brian De Palma, John Carpenter, só esses carinha. Que são diretores que cresceram assistindo cinema B, velho. E terror é um gênero B. E quando eles finalmente chegam em Hollywood, os caras trazem o terror junto com eles. Se hoje você ama o cinema de terror contemporâneo, agradeça a década de 70. Na verdade, como eu tenho explicado, essa é a tese do meu vídeo, você tem que agradecer a história inteira, porque a construção é histórica. A década de 70 só conseguiu fazer o que ela fez, porque anteriormente os caras conseguiram inaugurar e consolidar outros elementos, mas enfim, foda-se, é que a década de 70 é foda. Os anos 70 são responsáveis por provavelmente os maiores clássicos modernos que a gente tem até hoje. Aqui, uma coisa importante, o medo que antes era paranoia social se transformou em pessimismo absoluto. Foi uma década muito pessimista. Todo aquele medo que eu já comentei que aconteceu, né, ali no final de 50, começo de 60, de violência humana, colapso da natureza, medo da natureza, desculpa, colapso social, não só vão piorar, como vão virar filme. E nós temos aqui os seguintes: Alien, o Oitavo Passageiro, filme definitivo de terror espacial. Se hoje a gente tem obras aí como O Enigma do Horizonte, que eu falei recentemente no canal e que eu adorei, Alien Romulus, Cloverfield, A Cor que Caiu do Espaço, Alien é o pai deles. Além de ser o primeiro longa-metragem realmente importante, mainstream, porque ele fez um antes, mas é um filme que, mano, ninguém conhece, de boa mesmo. Mas enfim, eu vou falar que foi o primeiro mesmo estando errado. O primeiro longa do Ridley Scott, que é só o diretor de Blade Runner, Gladiadores, Perdidos em Marte, Hannibal, só isso, né? Ninguém. Também teve Jaws, acho que o filme definitivo de bicho gigante. Se Godzilla antes tinha começado, mas Godzilla é muito drama, Jaws veio consolidar. Além de ser o melhor filme de tubarão feito até hoje. Até porque esse gênero é uma piada. Na moral, eu não sei como que o gênero nasce, porque, mano, de boa, eu acho que ele foi o primeiro, eu não tenho essa informação, isso aqui é coisa da minha cabeça, mas eu acho que ele foi o primeiro filme de tubarão já feito. O gênero nasce com Jaws, e aí hoje a gente tem, tipo, Sharkula. E eu tô falando isso, mas eu adoro Sharkula, mas o ponto é, como que a gente foi de um filme de terror sério sobre um bicho pra meme? Mas ignora isso foi só um parênteses. Esse filme teve pro Spielberg o mesmo efeito que o Alien teve pro Ridley Scott. Ah, e que por sinal, curiosidades do Batatinhas Gordurosas, o Spielberg é um dos meus 5 diretores favoritos da minha vida, sim. Eu acho que é ele, Hideaki Anno, Hitchcock, Kubrick, eu não sei quem colocar o outro. Talvez seja o Bong Joon-ho, mas aí também tem o Sondheim, também tem o Paul Verhoeven, não sei quem seria o quinto. Mas trazendo agora curiosidades do Jaws, porque é mais importante do que do Batatinhas Gordurosas, esse filme foi um sucesso tão absurdo, e aí a gente pode trazer um pouco daquela teoria do Foucault de intenção do autor versus interpretação do público, pra falar sobre esse filme, porque quando as pessoas assistiram, elas ficaram loucas. Teve uns caras que entenderam errado a intenção do autor e acharam que o Spielberg tava fazendo um filme realmente de manifesto,
protesto falando que tubarão é um bicho assustador que mata seres humanos. Meu Deus, que medo. Vai sair um tubarão aqui na janela e vai me comer. Quando na verdade é bem pelo contrário. O tubarão é um bicho super dócil. Ele só ataca se ele achar que você é presa ou se ele se sentir ameaçado. Irmão, pra você ter noção, cerca de 10 a 15 pessoas morrem por ano por ataque de tubarão. Sabe quanto que é isso? Eu vou fazer uma equivalência aqui pra você. Morre 10 vezes mais. Morre em torno de 150 pessoas por ano com queda de coco na cabeça. Tipo, você tá andando na rua, embaixo de um coqueiro, cai um coco na sua cabeça e você morre. Morre 10 vezes mais gente por isso do que por ataque de tubarão. E eu nunca conheci ninguém que morreu porque caiu um coco na cabeça e nunca nem ouvi falar dessa história. Não conheci ninguém próximo que conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém que morreu porque caiu um coco na cabeça da pessoa. Quem dirá então alguém que morreu por um ataque de tubarão? Ah, e eu vou falar de novo isso, porque eu já citei o Foucault, né? Então vamos falar sobre a teoria dele. No fim das contas, não importa a intenção do autor, gente. Quem dá significância ao filme é você, leitor, e você tem que ser responsável pela sua interpretação. Não vale jogar é significado da obra porque o autor falou isso. Isso é ser chato, isso é ser preguiçoso, isso é não querer tomar responsabilidade. Mas aqui é um caso muito importante, porque a reação das pessoas foi doideira. As pessoas começaram a caçar tubarões. Tipo, literalmente inaugurou uma temporada de caça tubarões. As pessoas começaram a matar tubarão. E aí, como represália, o Spielberg virou um ativista a favor da vida marinha e principalmente contra a caça de tubarões. Esse velho é muito foda. Mas, desculpa a emoção, vamos seguir pros filmes importantes da década. Teve também Halloween, apenas o primeiro slasher da história. Apesar de que eu sou do time que o Massacre da Serra Elétrica já tinha consolidado todos os elementos pra fazer um slasher. Mas, como eu tô seguindo muitos livros históricos aqui pra basear minha tese, Halloween, primeiro grande slasher. Mas também teve o Massacre da Serra Elétrica, o primeiro longa do Tobe Hooper. Aí também teve um filminho aí meio desconhecido, O Exorcista, que provavelmente é o meu filme de terror favorito, tá? Rocky Horror Picture Show, que é, mano, uma referência do cinema Care. Carrie a Estranha, Suspiria, Eraserhead, Saló, 120 Dias de Sodoma. Mano, essa lista vai longíssima, eu não vou terminar ela. Mas uma coisa muito legal de se comentar, e que talvez você já deve ter percebido pela ênfase que eu dei, que muitos desses clássicos foram, tipo, primeiro longa de diretor muito importante, ou primeiro filme de impacto dele. E que são diretores que, tipo, não só foram marcos na sua época, mas os caras são referência até hoje. E olha que curioso, todos eles vieram do terror, um gênero subestimado pelos intelectuais da academia do Oscar. Na verdade, até esse momento, o Oscar sempre tratou o terror com desdém, como se fosse um gênero de segunda, cinema feito pra pobre. Porque, segundo eles, é fácil fazer terror. Assim como pra eles é fácil fazer comédia, é de boa tirar um riso de alguém, também é de boa tirar um susto de alguém. Não é um gênero que demanda muitas nuances. E aí em 73 veio O Exorcista, e que você pode até não gostar, respeito super, mas é uma aula de cinema. E que sem dúvidas ia ganhar o Oscar de efeitos especiais naquele ano, além de outras 9 indicações que ele recebeu, incluindo o melhor filme. Então, o que os intelectuais fizeram sobre isso? Boicotaram O Exorcista. Esse foi o único ano da história do Oscar em que removeram uma categoria. E qual você acha que foi? Justamente efeitos especiais para eles não terem que dar para um filme de terror. Porque, segundo eles, cinema de terror é cinema B. E mesmo assim, O Exorcista ainda ganhou melhor roteiro adaptado e mixagem de som. E hipocritamente, esses mesmos críticos que falam essas coisas, que nossa, terror é cinema B, cinema feito pra pobre, é fácil de fazer, não tem nuance, pagam um pau até hoje pra Spielberg, Ridley Scott, Tobe Hooper, John Carpenter, todos os diretores que vieram desse gênero underground. Isso é só um exemplinho que eu queria trazer pra gente analisar lá na frente de novo. E aí eu consigo amarrar com a situação de por que o cinema se tornou pop hoje em dia. Mas como resultado de tanta repercussão que esse gênero tava causando no mundo do cinema, e tanto conteúdo de altíssima qualidade pra se analisar, o terror finalmente se consolidou de verdade. E os anos 80 não são tão pessimistas quanto os anos 70. Mas eles são bem escapistas. Assim, nessa década, nós tivemos o que provavelmente é a era mais icônica e famosa do gênero, os filmes slashers. Filmes de assassinos icônicos mascarados que matam jovens transantes. Essa ruptura aconteceu muito por alguns motivos pontuais que, de novo, pela, sei lá, 80ª vez, são eventos históricos que moldaram a arte. Teve o governo Reagan nos Estados Unidos, e com ele veio o crescimento econômico dessa potência, e principalmente o que eu acho que é uma das coisas mais importantes que influenciou a década de 80, VHS e home video. Além de uma curiosidade muito interessante também que a gente tem que falar. Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente ali entre 50 e 70, os Estados Unidos viveu uma explosão de suburbanismo. Palavra difícil de falar, hein? Milhões de famílias deixaram os centros urbanos e foram morar em subúrbios planejados. Esses lugares eram tipo assim, uns bairrozinhos tranquilinhos, com as casas tudo igual, onde a criançada podia brincar na rua.
famoso sonho americano. Mas no final dos anos 70, começou a surgir várias crises sociais. Teve aumento da criminalidade, crise econômica, começou a surgir muita droga. Nossa, e a gente vê isso muito por várias séries, tipo Narcos. Uma tensão racial do caralho e, o mais importante, surgimento de psicopatas, serial killers muito famosos. Alguns casos reais começaram a ser divulgados na mídia, como por exemplo do Ted Bundy, John Wayne Gacy, David Berkowitz. E esses crimes começaram a destruir essa ideia central da sociedade americana, de que os subúrbios eram casas super seguras e era o sonho americano. Então o medo coletivo muda. O que antes era violência humana, natureza e colapso social, se transforma em algo muito mais perturbador. Um assassino pode entrar na sua casa. Esse é literalmente o medo central dos slashers. Inclusive, Halloween 1 surgiu justamente por causa disso. Na verdade, esse é o motivo pelo qual a gente fala que ele é o primeiro grande slasher. É um bairro suburbano comum e o assassino simplesmente aparece ali. A real é que o Michael Myers representa um bagulho muito genial. O Carpenter é gênio. Ele representa o mal invadindo um espaço seguro. E disso você já sabe o que veio, né? Sexta-feira 13, Halloween, Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, Boneco Assassino. Também veio uma porrada de slasher genéricos inspirados por esses clássicos. Acampamento Sangrento, Puppet Master, A Vingança de Klopsky. E por aí vai, é sério. Não dá pra ficar citando slasher, eu acho que deve ter mais de 100 que eles lançaram. Mas não pense que por ser a era dos slashers, e ela é, só tinha isso. Aqui, o terror se tornou um gênero popular entre o público. A gente tem que lembrar que, apesar de existirem e eu estar exaltando tantos clássicos que tiveram nas décadas passadas, o gênero ainda era mal visto. Não à toa ele foi boicotado em 70, o Exorcista. Pensa comigo como que era o contexto dessa época antes dos anos 80. A Segunda Guerra Mundial acabou não tem nem 4 décadas. Surge nos Estados Unidos o medo do fantasma do comunismo. E com ele, uma possível terceira guerra mundial contra a União Soviética. Daí também vem a ascensão do liberalismo comercial, a ideia de livre mercado e um enriquecimento enorme do capitalismo global, porque os Estados Unidos se torna uma potência. Começa também umas propagandas nos Estados Unidos sobre o American Way of Life, aí vem aquelas mensagens de doutrinação. Tenha uma família tradicional, com marido, mulher, 2 filhos, carro e casa própria. É esse o sonho americano, é assim que você vai ser feliz. Viva com Jesus Cristo, não aceite outras religiões, seja branco também, teve uma separação racial da porra. E aí lança um filme tipo O Exorcista. A mina se masturbando com um crucifixo. E os velhos do Oscar, que na época era uma premiação muito prestigiada, viram e falam: pô, isso aqui é profano demais, a gente não vai dar prêmio pra esse filme. Então não é qualquer casa que entrava esse tipo de conteúdo. Terror era B mesmo, era cinema B. Mas nos anos 80, devido ao que eu falei muito sobre a ascensão desses psicopatas famosos, o suburbanismo, surge uma ruptura de visão. E aí as pessoas começam a consumir mais esse tipo de entretenimento. E de boa, esse foi o abre-portas pra todo mundo despirocar. Então, trazendo de volta o meu pensamento. Apesar de ser a era dos slashers, não pense que só teve slasher. Foi o momento em que o gênero realmente começou a se amplificar para diversas subdivisões. Aqui surgiu várias ramificações, que é o que a gente entende hoje em dia. Lançou Iluminado, terror psicológico, The Thing, do Carpenter, que é uma obra-prima incontestável, primeiro filme de Among Us, A Mosca, Cronenbergzão, body horror, Evil Dead, Hellraiser, Videodrome, tudo também body horrorzaço. Na verdade, finalmente, o exploitation cinema e body horror chegaram no povo. Gore, vísceras, violência gráfica. Aqui a gente não tinha mais só terror, tinha horror também. E como essa forma de expressão virou comercial, Hollywood resolveu entupir o mundo de filme de terror. Pra vocês terem noção, existem 325 filmes de terror registrados no Letterboxd na década de 80. Sendo que, pra gente fazer um exemplo comparativo, em 60 teve 1.210, gente. Em 70, que também teve muitos clássicos, foi 2.292. É muito, sim. Mas ainda é 1.100 filmes a menos. Em 50, teve 550 filmes de terror só. Só pra esclarecer rapidinho, pra você não ficar achando que eu sou maluco ou burro por ter errado absolutamente todos os números exatos dos filmes, o Letterboxd atualiza. No dia que eu fui editar, já tava diferente do dia que eu gravei. Eles acharam filmes novos das décadas, sei lá. Aqui é quando realmente começa a produção industrial dos filmes de terror. Essas doideiras que a gente vê até hoje em dia de franquias que conseguem atingir, sei lá, 16, 20 filmes, vídeo Puppet Master, foi aqui que isso nasceu. Mas como é de se esperar, depois que a indústria incorpora um modelo, ela vai usar ele o máximo possível até ficar desgastado. E foi o que aconteceu com o terror no final dos anos 80. E com o declínio das bilheterias, Hollywood começou a tratar de novo o terror como filme B, como cinema B. Virou, na verdade, filme de locadora. Muitos filmes começaram a sair direto pra VHS, o que não significa que não tinham filmes bons, tá? Na verdade, eu adoro vários deles. Mas significa que
culturalmente, o gênero perdeu prestígio. Essa comercialização desenfreada desgastou demais o gênero slasher e isso é, mano, visível até hoje. Em meados de 88 ali, ninguém queria mais ver filme de assassino mascarado. Ninguém. Na verdade, grande parte das franquias já estavam encaminhando pra virar meme. E no começo dos anos 90, o gênero parecia perdido. Eles não sabiam mais o que fazer. Os monstros clássicos da literatura já tinham sido explorados, os slashers estavam totalmente saturados, terror psicológico ainda não era tão conveniente, o gênero precisava de uma nova linguagem. Algo bem parecido com o que aconteceu nos anos 50, né? Depois de a indústria criar uma fórmula, ela vai extrair o máximo possível dela até desgastar. E aí o estilo fica saturado, cai em desuso, e aí até as pessoas começam a desgostar. Mas como aconteceu na década de 60... dois caras mudariam o rumo desse gênero na década de 90. Vieram dois filmes que literalmente reviveram o terror: Pânico e A Bruxa de Blair. A década de 90 também é um momento transitório do gênero de terror. O estilo anterior entrou em colapso, então a gente precisava de novas ideias para reinventar esse tema. E finalmente, em 96, veio um filminho aí chamado Pânico. Um dos filmes mais influentes de todo o gênero. Mano, Pânico merece ser cultuado. Ele só não é o meu filme de terror favorito porque eu tenho uma questão emocional com o Exorcista, mas... se não fosse por isso, seria Pânico. Filme que simplesmente instaurou a ideia de mesclar terror com um pouco de comédia. Tipo, o Evil Dead já tinha feito isso, mas o Pânico realmente pisou no fundo sobre essa ideia, começou a mexer com metalinguagem. Fora que a gente também tem que pensar que Evil Dead, apesar de ser um filme pop hoje em dia, é nicho pra caramba, né? Evil Dead é super nichado, não é todo mundo que conhece. Enquanto que Pânico, eu sei lá, só acho que o slasher mais conhecido de todos. O bagulho virou um marco no cinema popular, ainda mais depois que lançaram a sátira Todo Mundo em Pânico. A máscara do Ghostface, acho que é a máscara mais reconhecida do cinema de terror, assim. Ela e a do Jason competem. Literalmente, o Wes Craven reinventou o gênero. E vale a gente citar, apesar disso, o Pânico não foi o primeiro filme que ele tentou trabalhar a metalinguagem. Mesmo essa ferramenta sendo uma das coisas que reviveu o gênero, ele já estava trabalhando isso em um filminho antes, Hora do Pesadelo 7. Então a gente também tem que entender muito essa questão de como as coisas são feitas. É bem legal ver isso, o Hora do Pesadelo 7 já começa a trabalhar essa ideia. E como resultado de Pânico, o terror volta a explodir pro mundo. Surge uma nova geração de slasher, os slashers anos 2000, como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Lenda Urbana, Premonição também, mas que são slashers que são muito mais irônicos, tem personagens autoconscientes, são filmes muito mais sábios de si. E 3 anos depois, vem A Bruxa de Blair trazendo o Found Footage, filmes que simulam gravações reais em pontos de vista. Pra criar ainda mais tensão, eles mexem muito com essa questão do baseado em fatos reais, que sim, é uma frase redundante, mas foda-se. Mexe muito com esse quesito, porque as gravações realmente são emuladas pra parecer que aquilo está acontecendo mesmo. E daí cria muito mais tensão e ansiedade no espectador. É um subgênero muito criativo. Eu tô ligado que a maioria das pessoas não gosta tanto de Found Footage. Eu mesmo não sou o maior fã de Found Footage do mundo, mas existem casos peculiares que a gente tem que respeitar. Como, por exemplo, o Host, Spree, Deadstream. Mas eu também tenho que admitir que eu nunca vi nenhuma obra-prima do Found Footage. Pra mim, eu nunca vi um filme nota 10. Eu não acho A Bruxa de Blair nota 10, não. Eu acho que ela envelheceu mal. Porém, não tem como tirar o mérito do quanto esse filme é influente. Além desses filmes que eu citei, outros clássicos também beberam da fonte, como Atividade Paranormal, REC. Mas apesar disso, a década de 90 foi considerada uma década bem ruim pro terror. Os historiadores, inclusive, nem conseguem marcar um medo social que consiga definir o que foi esses filmes. Tipo, a Guerra Fria tava chegando no fim, o mundo começou a ser globalizado. Talvez o maior medo mesmo, mais impactante aconteceu ali, foi a virada de século com o bug do milênio. E como eu já tô explicando um monte de evento histórico, eu também vou explicar isso. Então, pra caso você não saiba, os primeiros computadores tinham uma limitação de memória muito grande. Os anos eram armazenados com 2 dígitos só. Então, por exemplo, 1997 era 97, 1998, 98. E o problema é, o que vai acontecer quando chegar no 2000? Muitos sistemas podiam simplesmente interpretar que 00 era 1900. Mano, e o que isso ia causar de bug em sistema de banco, sistema de avião, infraestrutura de militar? Puta que pariu, é brincadeira. Então isso foi real. Esse medo generalizado ali de 90 até 2000 do bug do milênio foi real mesmo. Tinham empresas e governos gastando, mano, bilhões pra consertar isso. Mas, estranhamente,
Ninguém dessa década fez filme sobre isso. Na verdade, não é tão estranho. Aqui entra algo muito importante sobre cinema. Mas também, até bem intuitivo se você parar pra pensar. Um vídeo de computador não é visualmente assustador. É muito mais fácil você mostrar um assassino do que um erro de código bancário. Então, mesmo que hoje em dia, talvez, alguém pegasse esse evento e conseguisse fazer um filme foda, na época não é. Portanto, o que realmente dominou o terror na década de 90, que é o que a gente mais fala, foi a autoconsciência. Mas é uma década bem decadentezinha. Mas, como eu já comentei, já dei ênfase aqui, em todas as décadas, elas são voláteis. Isso que eu tô falando sobre essas características são um panorama geral, né? É um consenso mais de ênfase mesmo. Então, existem casos à parte mesmo dentro desses momentos. E provavelmente você já percebeu que eu tô dando muito ênfase pra Hollywood. Porque realmente, a maioria dessas eras foi marcada por filmes hollywoodianos. Não só do terror, mas do cinema em geral. Pouquíssimos casos que eu citei aqui foram filmes fora dos Estados Unidos. Mas aqui as coisas começaram a mudar um pouco. Porque enquanto que Hollywood tava numa crise criativa, o Japão tava inovando brutalmente em narrativa psicológica. Entre ali o final dos anos 80 e começo dos anos 90, começou uma explosão de filme japonês pro mundo. E, principalmente, eles inauguraram um gênero que a gente quase não fazia aqui no Ocidente: animações adultas. Enquanto que aqui a animação era um negócio puramente infantil, as obras japonesas começaram a tratar alguns temas um pouco mais polêmicos, como guerra, traumas psicológicos. E disso veio o que eu já comentei aqui no canal sobre 4 deles, um gênero que eu chamo de animes de desconstrução da mente. Aí, no final dos anos 80, a gente teve Akira, Túmulo dos Vagalumes. Na metade dos 90, Ghost in the Shell. E finalmente, em 97, teve... sei lá, o filme de terror mais bem avaliado do Letterboxd até hoje e que provavelmente, realmente, tecnicamente falando, é o melhor filme de terror que já foi feito, Perfect Blue. Sério, vejam Perfect Blue. Esse filme é um marco do terror psicológico que não só influenciou, tipo, Cisne Negro, Requiem para um Sonho, Babadook, mais recentemente Sorria, mas literalmente instaurou um subgênero novo. Terror psicológico envolvendo mulheres, terror psicológico feminino. Histórias muito focadas em colapso mental, identidade feminina, pressão social. Outro ponto pouco comentado é que Perfect Blue ajudou a consolidar esse negócio mesmo de animação de terror. É assustador, na verdade, que provavelmente o que é a obra-prima do terror psicológico nasceu numa década decadente. Mas também nós podemos citar vários clássicos que sobreviveram ao desgaste dos anos 90 para além de Perfect Blue. Teve O Silêncio dos Inocentes, O Sexto Sentido, o filme do Twin Peaks do Lynch, que também até hoje é um dos 10 filmes mais bem avaliados de terror do Leather. Eu não vi esse aqui ainda, não sei se realmente é isso tudo. Funny Games, que é um marco desse terror exploitation com violência muito apelativa. Candyman, o grande slasher com um vilão negro, trazendo um pouquinho de identidade racial pra esse gênero. O Chamado, ou do original Ring, filme influente pra caralho no terror asiático. It, a obra-prima do medo, aquela telenovela que depois foi adaptada pro filme de 3 horas, então a gente começa a ver Stephen King no cinema. Dentre outros, também vale citar o Brain Dead, que assim como aconteceu com Carpenter, Spielberg, Ridley Scott, foi o primeiro grande longa do Peter Jackson. Esqueci o nome do Peter Jackson, foi mal. E sim, ele começou no terror. E aí hoje tá aí, ganhando um gazilhão de Oscars com O Senhor dos Anéis. Alguns terrores pipocas engraçadinhos também apareceram aqui, como Gremlins 2, Anaconda, A Noiva do Chuck e etc. E assim, as influências da década de 90 geraram as construções da geração Z.